Olá, bom dia a todos. Hoje no podcast dos Sigmas, iremos apresentar os seguintes integrantes. Eu, o Jadriel, o Daniel, Olá, bom dia. o Marcos Bom dia. e o Eliel. Bom dia. E nós devemos agradecer vamos dizer assim, agradecer a pessoa que nos proporcionou esse o lugar local. aqui, esse lugar, Estúdio que é o maravilhoso. povo da Amazônia. Obrigado a vocês. Muito obrigado. Sim. Enfim, e para a gente colocar continuidade, a gente vai falar sobre o tema a sociedade, a influência das redes sociais na sociedade atual. E eu vou continuar perguntando e nós vamos responder com base nos basicamente nossos vai funcionar conhecimentos assim. e às vezes fazer algumas citações de quem falou para embasar nossos argumentos, né? Sim, a gente... Vai, começa a pergunta aí. Primeira pergunta. As redes sociais estão atrapalhando os adolescentes e as crianças nos estudos? Olha, vai. Vamos lá, pessoal. Temos que levar em consideração que as redes sociais elas têm diversos âmbitos, diversas visões. Então, digamos que sim e não. Até porque as crianças elas não têm muita consciência do que é o certo e o que é o errado. Então, muitas vezes elas não estão utilizando realmente para a prática de Sim, estudos, e sim para isso é o verdade. entretenimento. Mas falando no geral, assim, se a gente for, por exemplo, pegar não só as crianças, mas os adolescentes e adultos também. Sim, mas tem casos que, por exemplo, raros, que o adolescente busca no celular, pesquisa tipo, sei lá, um livro bom da escola, sobre o assunto e tal. fazer Muito desenho. raro, mas É, ainda porque assim. a escola Mas, na Compromisso. maioria das vezes, buscando os É. jogos até pra mim mesmo, jogos e tal. Banalidades também, né? Sim, Muito Então- tempo gasto em banalidades. sim, é meio que tempo desperdiçado. O lado bom da escola e da internet é que a internet ela te ajuda na escola, né, mano? E a Sim, escola, porque ela faz tudo fluir tem do questões bom, né, da difíceis internet. na qual a gente não conseguiu tirar com o professor e na internet a gente entende. Sim, mano, até mesmo assunto Tem que até tinha, YouTube para isso. Que é a maior rede social da... Sim, Acho que depois do Google é a maior utilizada, né? Por Sim, principalmente para estudar, com certeza. Ou talvez... Você para estudar, para Na tutorial, verdade, para é. muitas Acho coisas, que uma rede social mais assim para interatividade. e sim, É. e Para buscar informação rápida, o Google é para um assunto mais amplo, com explicação, o YouTube, né? Num Sim. vídeo prático. Sim, mano. Tudo bom. Enfim. Vamos passar para a segunda pergunta. Podemos tirar proveito das redes sociais para coisas benéficas? Muita coisa, mano. Por exemplo, conversar com alguém lá de outro estado. Algo que a internet nos facilitou, porque antigamente era por envio de cartas que demoravam meses para Nossa, poder receber a notícia É. por exemplo, de um parente que morreu, que ninguém sabe. Eu Então, sabia isso depois de meses, né? sim, é meio que... Há outro método, né, que a tecnologia a internet pode nos dar, é simplesmente a profissão. Nossa, existem infinitas profissões que você pode fazer. Marketing digital, criador de propagandas para as propagandas digitais, dentre outros, né? Sem contar que isso aqui é um Sim, ele emprego. proporcionou Exato. várias áreas de O povo da trabalho. Amazônia vai colocar faz aqui aqui. é um emprego, até porque eles tiram seu tempo para fazer os vídeos. E é um exemplo maravilhoso, né, cara? O lado Exato. bom da internet também é que gente que gosta de desenhar como eu, ela consegue tirar o que ela faz no papel, que é algo físico, e mostrar para todo mundo. Rede social. Sim, Sim, não sim. só isso também, Ferramenta como de trabalho, existem né? aplicativos para, no caso, você compartilhar suas artes. Então, isso é uma área muito boa da internet, porque além de você aprender com pessoas que podem ser de até outro país, você consegue compartilhar suas Sim, ideias sim. com essas pessoas. Aí podem as pessoas falarem, você pode ter um erro aqui, mas é assim que Você se aprende conserta, com isso, assim, sim. aí é muito bom isso. Obviamente vai de acordo com a pessoa que utiliza, né? Sim. Usando conscientemente. Tá bom, então, vamos à próxima pergunta. Existem redes sociais que ajudem no meio escolar? Sim, porque temos o LinkedIn, que se você ouviu sim. falar assim, que ele é basicamente um site na qual é utilizado por empresas para encontrar pessoas qualificadas, por para exemplo. aquele emprego. Aí você poderia começar desde cedo, desde a escola, tipo, certificado que tu ganhou, aí tu coloca, tira um print e acabou. Voltando Aí à vai- questão de estudar mesmo, a gente tem um braille, né? Braille. Sim, Ah, sim. Rede social aí. Não é uma rede social. Não, mas é uma rede social porque engloba. Engloba ali, como ele disse, né? Uma espécie de comunicação, mas ela também é Uma especificadamente comunidade. apenas para estudo.
Logicamente que o Estudo. pessoal tirou bom proveito disso, É. né? Deixando de estudar e pedindo para os mais ávidos ali, os mais espertos, Mais Ah. conhecimento. Sim, a dar resposta para eles. Mas eu estudo, quer dizer, para estudar. sim. O mais interessante também na internet é que, infelizmente, tanto ela te ensina quanto ela também te faz desaprender as coisas, Sim, né, cara? aí meio que Então essa é uma coisa que a gente tem que ficar prestando atenção. Novamente de acordo com a pessoa, né? Sim, É o que a pessoa faz com o Vai tempo pelo dela na interesse, internet, né, cara? realmente. Se a pessoa for uma pessoa interessada, ela, claro, vai usufruir muito bem Da da mesma internet. forma que ela proporciona coisas boas, ela proporciona coisas ruins também, né? Exatamente. Existem os dois lados na internet, verdade. E no meio escolar, especificamente, teve na pandemia o Google Meet. Sim. Foi muito utilizado, né? Apesar de que... Só que, Mas porque não assim, é. a aula interativa tira mais proveito Com dos certeza. alunos. A Porque, presencial, por no caso, exemplo, na online, por mais que você tenha recebido a aula, só que você não consegue captar muito bem. Inclusive, Só que tem, tipo, também depende do desempenho do aluno também. Sim, Porque, porque- por exemplo, se ele tivesse alguma dúvida de um assunto, ele poderia pesquisar outros professores que já fizeram aulas. Exato. Aí de um assunto, por exemplo, tecido conjuntivo, que Uhum. você não entendeu nada sobre aquilo. Aí Podia você procurou, pesquisar aí sobre. tu vai entender, entendeu? Realmente. E ele tem que ficar atento também com a aula online, porque tu não tem total noção se teu aluno está realmente ali. Sim, ele está realmente aprendendo. Você tá Que conectado ali. nós sabemos a realidade daquele A tempo. triste realidade que muitos Sim. dormem enquanto escutam. Né? Sim. Infelizmente. literalmente, né, cara? Tá bom, mas a quarta pergunta agora. Como sabemos, redes sociais revolucionaram a nossa maneira de se comunicar. Quais as maneiras de usá-la de forma consciente? Bom, aí tem diversas formas, como a gente já falou, a gente pode utilizar como pesquisa, a gente pode utilizar também como tirar uma dúvida, a gente também pode utilizar para comunicar com outras pessoas. Tirado. Sim, Um Aí, exemplo, né? um exemplo muito bom que a gente tem é que as redes sociais, geralmente você vê informações diversas nelas, né? Não é só pessoas tirando foto delas mesmas e postando lá. Não, você vê coisas sobre empreendimento, vendas, carro, moto e comerciais de perfumes, roupas. Isso já é uma coisa que ajuda. Não é à toa que a rede social é literalmente um segundo mundo, né? Que você tem sim, ali sim. para explorar. Até chamado Você de Meta- mundo virtual. Sim. Metaverso, né? Sim. Isso também reflete a questão de que a internet ela não só te traz conhecimento, como ela também pode trazer emprego, né, cara? Sim, aí como a gente já falou, Trabalhar diversos com design, um monte de coisa. Além de Sim. dela revolucionar E as que antigas, ela traz novos, né? E que São também novos empregos. vai ser o emprego do futuro, porque né, Querendo ou não. a gente está Não, vendo não, só a progride, sociedade né? aqui. Só por isso que a gente tem que entender que tem alguns professores, engenheiros que estão reclamando da internet justamente por causa disso, né, cara? Sim, É algo assim que a gente sabe que infelizmente vai passar da necessidade do ser humano. sim, Porque talvez daqui a um tempo os médicos não consigam mais trabalhar, porque as máquinas vão tomar esse ramo, né? sim. E os Fazer engenheiros não negócio consigam de- mais montar nada, porque as máquinas já estão Sim, fazendo isso. porque já pra estão. hoje em dia você com a impressora 3D você faz Muita coisa. muita Sim, coisa mesmo. sim. Realmente. Vai. Agora, para a quinta pergunta. Qual o impacto das redes sociais nos negócios? Exemplos são empresas e corporações. Ah, né, muita coisa. Por exemplo, tem IADs que pegam os estatísticas daquele tal mês, aí juntam e todo. Algo que para um ser humano ia demorar horas, mas para uma IA. E falando Minutos. especificamente de rede Minutos. social, tem muita questão da propaganda, né? Sim, Que é isso. isso. Né? Porque eles usam muito a propaganda não só para Não. abrir os olhos das pessoas que a empresa existe, Uma como chamar mais pessoas. Bom, eu tava querendo enfatizar que tem a IA do YouTube, que, por exemplo, você pesquisa Ah, tá. sobre, sei lá, bicicleta, aí aparece o anúncio de bicicleta. Ah, E sim. por que que isso acontece? Porque tem uma inteligência artificial Uhum. que monitora, entendeu? As suas atividades. Formula os vídeos que vão aparecer, mesmo depois de você já ter pesquisado aquilo, passado alguns dias inclusive. Tem um relato que eu pesquisei uma vez sobre um carro aí, era um HB20, né? Eu tava vendo lá o review dele, passou um ano, do nada apareceu
um monte de comercial de novo pra mim quando eu pesquisei carro de novo. Praticamente são muitos fatores, né, pra isso acontecer, mas é uma coisa muito impressionante, né? Porque às vezes você pensa em algo e pam, do nada tá ali no seu São celular. palavras-chave, né, que Sim. eles colocam lá para a inteligência artificial pesquisar por eles. Mas realmente, os impactos são, então, principalmente nas propagandas e nas formas de Disponibilizar, né? forma, não, Distribuir. de praticar o trabalho de forma mais dinâmica, né? Sim. Tá bom. Agora, para a sexta pergunta, quais as influências dela na comunicação da sociedade como um todo? Cara, Eita, eu não esse- tenho muitas É um pouco opções. polêmico, querendo ou não, né? Sim. Porque, pensa aqui comigo, existem redes sociais que elas falam tanto apoiando um lado quanto apoiando o outro. Aí meio que Então, por exemplo, Twitter. digamos que as redes sociais elas fossem como uma ponte, né? No meio é só uma linha. De um lado tem uma opinião, do lado tem outra. Porque hoje, antes, não era assim. Aí agora que com o passar do tempo as coisas foram mudando, a meio virtual acabou vamos dizer assim, acabou impregnando na nossa vida. Uhum. Aí a gente, quando, por exemplo, para um adolescente que já passou um monte de tempo no celular e dizer assim, tu não vai ter nem celular nem computador. Tu não Ele vai fica passar uma maluco, semana. né? O que ele vai fazer? O que vai acontecer com ele? Vai Vai ficar doidar, maluco, vai vai doidar. doidar. Pois é, por Acaba isso. assim, né? Então por isso, na nossa sociedade, tanto socialmente quanto economicamente, em diversas áreas, ela tá lá, entendeu? Sim, querendo ou não. Aí ela é faz, necessário, aí né? por acaso, por exemplo, vamos dizer assim, teve uns, eu não me lembro se foi anos ou meses, que aqui em Manacapuru teve uma queda de energia. Sim. Aí que Nossa, antes a gente aí ficou, ai, eu tô sem internet, sem televisão, mas depois de um certo período a gente começou a se socializar sem precisar de Nesse celular, tempo, eu lembro, televisão. cara, foi Era um triste, ó. tempo muito bom, mas agora, depois que voltou a energia, começaram a voltar à rotina que Os hábitos de antes. basicamente, Parece que nada aconteceu, porque A hoje em dia internet- você fala, eles lembram, eles lembram, mas mas eles não lembram, cara, porque naquele tempo sem internet, cara. Lembro que eu sofria porque mó calor, mano, fazia calor Sim. demais, cara. mas assim como o Belê, Quando chegava a noite, cara, era uma coisa muito bonita, porque você via a lua. algo que na Eu vi maioria isso das mais. vezes a pessoa tá fixada no próprio celular e ela não percebe ela essas nunca coisas. percebe mesmo. um lado interessante de ver sobre esse apagão, né, que leva a isso, é que mostra que o ser humano ele só consegue seguir um único caminho. Ou ele é acompanhado da tecnologia, ou ele não é acompanhado da tecnologia. Sim. Você vai ficar no meio termo. E não tem como ficar no meio termo, infelizmente, né, cara? Com as coisas que vimos, Querendo ou não, a gente querendo tem ou que não, aceitar é esse fato. tecnologia. E ainda nessa questão da comunicação, sociedade como um todo, a gente tem também a questão do compartilhamento, que a gente já falou, né? Compartilhamento de informações, porque quando ele fala da sociedade como um todo, ele abrange tudo, né? Então, Sim. tem muitos pontos positivos, mas também proporciona muita coisa ruim, né? Por exemplo, tem aquela troca de informação na internet que chama o Twitter. Sim. O Twitter, Lá tipo, pessoas informação, que eu dando, opiniões. por exemplo, uma opinião sobre o assunto. Eu não gosto de café. Né? Aí vão vir um monte de pessoas dizendo, por que você não gosta de café? São os militantes. São- O café traz energia, ele. Como é que é, mano? Ele te dá disposição. Mas aí pra a pessoa, amanhã. mas ela também te deixa em um vício Sim, cara. que você não consegue parar. Aí É chega o cara e fala intolerância, assim, né? sim, é como se Essa fosse o álcool, entendeu? Sim, aí vai sempre chegar aquele cara que vai dizer assim, mas eu que escolho o que eu como. Aí Sim, fica aí chega a no pessoa vai médico, achar, chega tô no lá. nutricionista. Sim, Chega cara. no nutricionista e fala, não, mas isso aqui faz mal em grande excesso. Mas a pessoa não. Tem que cuidar do seu peso. Aí chega o que defende a peso em excesso. Aí chega o não, que aí defende a chega pessoa. o- Aí, que já mano, engloba é a uma parte coisa do- atrás da outra, entendeu? uma Aí bola vai de pra neve uma coisa maluca. pequena de um comentário de café. Uma bola, né? Foi uma bola de Ela neve. tá Bola começando a de falar neve. de gordo já, né? Sim. Gordo foi Então, no tudo. fim, ela evoluciona, né? Ela ajuda, ao mesmo tempo ela... Ela Proporciona Tem essas as coisas ruins dela. É basicamente como se fosse um fio, né, mano? Se a pessoa puxar com muita força, já era, cara. Tá bom, aí... Então, Bom, eu acho que bom, a por gente enquanto- já, por aqui, a gente já acabou o nosso podcast dos Sigmas. E eu Ó. espero que vocês tenham esperado.
Ó, ó. Obrigado mais uma vez ao povo da Amazônia, mano, por Tá. disponibilizar o estúdio. Sim, então, Valeu. Do local.